Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje daremos continuidade ao caderno do aluno do SP Faz Escola no tema Universo. Universo, elementos que o compõem. Na aula passada, nós pedimos para vocês completarem essa tabela que aparece na apostila de vocês, através de uma pesquisa em livros ou na própria internet. Vamos lá, eu preenchi aqui a tabela com tudo que ela pedia aqui, o diâmetro em quilômetros de cada planeta, a distância do Sol para cada planeta, estamos aqui na ordem, né? Os mais próximos para os mais distantes do Sol, com as distâncias maiores, e o período da órbita em relação à Terra. O período da órbita é o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol. A Terra, por exemplo, dá uma volta em um ano, 365,25 dias ou 365 dias e 6 horas. Veja aqui, Mercúrio dá uma volta em apenas 87,9 dias, enquanto os planetas mais distantes demoram muito para dar essa volta. Veja que Netuno, o planeta mais afastado do Sol, 164,8 anos apenas para dar uma volta ao redor do Sol. Vamos aqui dar uma ideia visual do tamanho de cada planeta, comparativamente com a Terra. A Lua, inicialmente, para a gente ter uma ideia de tamanho, vamos lá, Mercúrio. Mercúrio é um planeta pequeno, bem menor do que a Terra. Marte, um pouquinho maior, mas ainda bem menor do que a Terra. Veja o tamanho aqui. Vênus já está quase do tamanho da Terra, é muito próximo. E Urano e Netuno já são dois planetas bem maiores. E os maiores planetas do sistema solar, Saturno e o maior de todos, Júpiter. Comparando agora todo mundo com o Sol, somos todos pequenininhos em relação ao Sol. Agora, em relação à distância. Essa figura não está em escala, tá? Está apenas mostrando a ordem. Essa escala depois a gente vai ver mais à frente. Então, o Mercúrio, o mais próximo, aqui nós temos em milhões de quilômetros, né? 57,9 milhões de quilômetros. A Terra tem aproximadamente 149,6 milhões, né? Aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, a distância, a nossa distância. E Netuno, né? Essa distância está em milhões de quilômetros, então isso aqui na verdade vai dar 4 bilhões de quilômetros do Sol. 4 bilhões e 500 milhões a distância de Netuno ao Sol. Em relação ao período da órbita, tá? Nós vimos então os planetas mais próximos com órbitas bem rápidas e os planetas mais distantes cada vez com órbitas mais demoradas. Vamos às atividades propostas pela apostila. Na atividade 2, ele fala, observando a tabela anterior, você consegue perceber que existem planetas maiores que outros e alguns mais próximos ao Sol, e com diferentes períodos orbitais. Mas você consegue imaginar essas diferenças de forma concreta? Nessa atividade, vamos visualizar os tamanhos dos planetas comparados ao Sol. Bem, esses tamanhos são muito grandes, é muito difícil a gente imaginar de forma concreta essas distâncias e esses tamanhos. Fica difícil para a gente imaginar isso, né? Eu coloquei as imagens já para nos auxiliar. Mas essa atividade, ela é feita de modo que ajude a gente a perceber essas diferenças de distância e de tamanho dos planetas de forma mais concreta.
a ideia é a gente fazer uma nova proporção para cada astro do sistema solar. Então, ó, sabendo que o Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros, essa seria o diâmetro do Sol, tá? Vamos considerar, para efeito de cálculo, que o seu diâmetro seja de 80 centímetros. Então, vamos fazer, para a gente comparar, vamos fazer uma bolinha de 80 centímetros para o Sol, e assim vamos fazer, mantendo a mesma proporção, o diâmetro dos outros planetas. Então, Mercúrio. Como a gente vai calcular isso? Então, se a gente dá uma regrinha de 3, simples. Então, se o Sol tem 1.400.000 quilômetros, vamos fazer uma bolinha de 80 centímetros para ele. Mercúrio, que tamanho teria Mercúrio, então? Regrinha de 3, tá? Então, o X vai ser igual a 4.878 vezes 80 dividido pelo 1.400.000. Isso vai dar uma bolinha de 0,28 centímetros. Uma bolinha bem pequenininha, com 2,8 milímetros. Uma bolinha bem pequenininha. Assim a gente pode fazer para todos os planetas. Para Vênus, vamos fazer mais um exemplo. Para Vênus, faremos a mesma conta. Vai ficar uma bolinha um pouquinho maior de 6,9 milímetros. Ainda bem pequena, menos que 1 centímetro ainda uma bolinha pequena. E assim, fazendo para todos os planetas, fica uma atividade para vocês fazerem. Nós teremos aqui todas as bolinhas, né? A Terra ainda fica menos do que 1 centímetro, 0,7 centímetros. Marte menorzinho ainda. Júpiter já tem 8 centímetros. Já é uma bolinha um pouco maior. E a maior de todas, os outros planetas teriam tamanhos menores ainda. Agora, a gente pode pegar, agora de posse dessas medidas, a ideia é fazer bolinhas com esse tamanho para cada planeta. Essas bolinhas podem ser feitas com papel amassado ou também com papel alumínio, né? Mas o papel alumínio pode ser mais complicado, acho que é mais fácil fazer com um papelzinho, com uma folha amassada. Bom, para representar o Sol, que vai ser muito grande, vai dar 80 centímetros, a gente pode usar um balão, fazer uma bola de 80 centímetros, né? Quase 1 metro, né? 80 vai ser mais difícil. Então a ideia seria usar um balão e daqueles balões grandes, né? Esses balões grandes que vêm. De preferência pode usar até a cor amarela, fica mais legal, né? Então vamos calcular aqui para efeito de imaginação, para se entender o que está acontecendo. Vamos pegar uma linha e colocar essa linha ao redor do balão para se ter uma ideia desse comprimento que a linha vai ficar. Bom, o comprimento de um círculo é dado pela fórmula π vezes o diâmetro. Tá? Então, o π vale 3,14 e o diâmetro nós estamos fazendo de 80 centímetros. Então, veja, esse barbante que nós colocaremos em torno dessa bexiga vai ficar com aproximadamente 2,5 metros. E agora a gente pode comparar essa dimensão dos planetas com o Sol. Para Mercúrio, fazendo a mesma conta, nós vimos lá que Mercúrio vai ficar com uma bolinha de 0,28 centímetros. Então, fazendo essa conta, então, o comprimento seria 0,88 centímetros. Isso para ter uma ideia de proporção, para Vênus, ficaria com 2,7 centímetros. E assim por diante, a gente pode fazer para
todos os planetas. Lembrando, compara isso com o Sol, com o que nós vimos lá. O Sol é muito maior mesmo. Veja que mesmo o planeta Júpiter ainda deu um comprimento de apenas 25 centímetros aproximadamente. Muito menor do que o Sol, mais de 2 metros. Bom, agora vamos colocar os planetas em ordem, guardando a proporção de distância. Vamos, para efeito de a gente conseguir montar esse mini sistema solar, vamos utilizar como a distância de Sol a Mercúrio, o primeiro planeta, como sendo 2 centímetros, e vamos guardar essa proporção para os demais planetas e vamos montar o nosso mini sistema solar. Para isso, a gente vai ter que fazer essa proporção para todos os planetas, tá? Então, se nós estamos, se Mercúrio, que está a uma distância de 57,9 milhões de quilômetros do Sol, e nós estamos usando 2 centímetros, Vênus, qual a distância que nós teríamos que usar? Regrinha de 3 novamente. Então, 108,2 vezes o 2 dividido por 57,9 vai estar uma distância de 3,7 centímetros. Então, o primeiro, Mercúrio, uma distância de 2 centímetros. O segundo, Vênus, aí a gente já marca uma distância de 3,7 centímetros e põe a bolinha, põe a bolinha de papel. Vamos fazer isso para todos os planetas, sempre fazendo regrinha de 3, fica para vocês tentarem, né? Seria legal vocês fazerem essa proporção por vocês mesmos. Então, veja, a Terra vai ficar a 5,2 centímetros, Marte a 7,9 e assim por diante. O último planeta vai ficar a 155 centímetros do Sol, ou seja, um pouquinho mais do que 1,5 metro. Tá? Um pouquinho mais que então, assim a gente vai ter uma ideia de proporção e isso dá para ser feito no chão da sua sala ou até em cima de uma mesa que tenha um tamanho um pouco maior, uma mesa de 2 metros, você pode montar esse sistema solar com as bolinhas na sua mesa. Vai dar uma ideia bem interessante desse sistema solar, dessa proporção. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Era isso que nós temos para hoje e, se possível, façam essa atividade. Ela é muito interessante, recreativa e dá para nós uma ideia bem interessante do sistema solar e da proporção que está envolvida no nosso sistema solar. Com isso, a gente é mais fácil de visualizar do que nós falarmos em milhões de quilômetros, em tamanhos absurdamente grandes, em distâncias enormes, né? Então, com essa atividade, a gente consegue ter uma ideia bem interessante da proporção desses tamanhos e distâncias do sistema solar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado, gente.